Seja bem-vindo ao podcast Despertando o Poder do Corpo. Meu nome é Letícia Monclaro, eu sou fisioterapeuta pós-graduada em Fisiologia do Exercício e nessa primeira temporada vamos transformar a sua realidade através do compartilhamento de ideias, vivências, conhecimentos e técnicas. Lembrando que o episódio sai toda segunda-feira às 7 horas da manhã, tanto em plataformas de áudio como o Spotify, tanto quanto no YouTube. Então, se você ainda não seguiu o nosso podcast, já segue e ativa as notificações para não perder nenhum episódio. Se você me acompanha lá no Instagram, com certeza já viu algum vídeo em que a minha primeira frase é: a vida é sobre postura. E nesses últimos episódios a gente tratou muito sobre modos de se posturar e de se posicionar para ter mais qualidade de vida. Agora, como é que a sua postura física interfere diretamente na qualidade de vida? Será que ela interfere? Para responder essa pergunta, vamos começar pelo começo e vamos voltar lá na infância e na adolescência. Eu sei que todo mundo teve um cuidador, a mãe, a avó, que quando te via encurvado, seja andando ou então sentado no computador ou vendo televisão, ia logo falava: menino, menina, acerta a postura, estica a coluna, abre os ombros, cresce a cabeça. E você, por mais que você tentasse realmente fazer tudo isso e ficar nessa postura por muito tempo, logo o seu corpo voltava a se acomodar na postura confortável, que é assim mais encolhido, com os ombros encolhidos, a cabeça para frente, que é a postura que a maioria das pessoas hoje em dia tem adotado, levando em conta exatamente isso. O celular, o computador, a televisão, tudo isso que a nossa vida gira em torno hoje e que antigamente não. Se a gente for colocar lá, e nos anos 1920, 1930, a maioria dos trabalhos eram trabalhos braçais, eram trabalhos que exigiam movimentações do corpo. Então, as lesões posturais ou as lesões por repetição eram completamente diferentes do que agora, um século depois. E olhando para a atualidade, hoje nós temos lesões muito mais relacionadas ao sedentarismo e à quantidade de momentos sedentários estar muito exacerbada. Então passamos cada vez mais o tempo de vida parados, ou dormindo, ou em frente ao computador, ou em frente à televisão, ou sentados no trabalho, nunca em posturas ativas. Sendo assim, acabamos adotando má posturas. Hoje mesmo no consultório, eu estava fazendo RPG numa paciente e ela me perguntou: mas por que eu tô com tanta rotação? Por que eu tive escoliose? E aí eu exemplifiquei que por ela trabalhar muito no supermercado e aí ficar girando o corpo toda hora para passar as compras para o mesmo sentido, isso gerou um padrão vicioso de que a área de conforto dela é no meio dessa rotação. Assim, o nosso corpo economiza energia e diversas alterações posturais vão vir exatamente desse padrão, do nosso corpo ser um belo de um preguiçoso e querer sempre economizar energia e se adaptar muito fácil às situações. Vamos a uma definição rapidinha sobre o que é postura? Assim fica mais fácil da gente entender como que ela é aplicada no nosso dia a dia e você autoanalisar como que anda a sua postura, como que anda a sua saúde física. Uma boa postura é uma postura que possui alinhamento adequado corporal, que gera equilíbrio, estabilidade e eficiência biomecânica, sem esquecer do conforto e da ausência de dor ou tensões. Então, quando nós temos uma postura, não necessariamente é uma postura estética, aquela postura de bailarina, toda ereta, toda alinhada, que chega a ser simétrica, né? Nem sempre as simetrias serão o ideal. Muitas vezes a gente não alcança a simetria, mas a gente alcança esse estado de equilíbrio, que é o principal para o funcionamento do nosso corpo. Dentro da fisioterapia, a gente trabalha muito sobre a função e pouco sobre a estética. Então, muitas vezes você pode até ver que um paciente vai sair do RPG ou do Pilates, mas ele ainda tem ali um ombro um pouquinho elevado, uma hipercifose, mas ele já não sente mais tensão nem dor e ele já entrou no equilíbrio. Se a gente parar para pensar, quantos anos leva para se adotar uma postura ou um problema postural? Então, não vai ser apenas em 10 sessões, ou em 2 semanas, ou então em 2 anos
que a gente vai conseguir uma postura simétrica, uma postura de livro. E muitos autores hoje em dia já condenam essa conotação de que uma postura ela tem que ser simétrica, que ela tem que ser perfeita. E dizem que a perfeição está na funcionalidade. E respondendo à pergunta inicial desse podcast, sim, uma má postura pode trazer malefícios à saúde e também te afastar cada vez mais dos seus sonhos e objetivos. Afinal de contas, a maioria dos nossos sonhos e objetivos custam, tem um preço a ser pago. E eu tô falando aqui de dinheiro propriamente dito. Para isso, a gente precisa trabalhar. E quem aqui que trabalha com dor e é produtivo? Quem aqui consegue ser criativo, proativo, tendo dor e tensão? Quem aqui conseguiria trabalhar sem conseguir respirar direito? Alguns níveis de escoliose podem gerar até esse desconforto respiratório. Outras desordens de face também podem gerar esse mesmo desconforto respiratório. E aqui um termo antigo, mas que cabe super no tema. Quem que trabalha bem enfesado? Como diriam os antigos, de quando você está constipado ou com prisão de ventre. Nada flui e o seu raciocínio todo fica focado no seu desconforto, fica focado na sua dor, na sua tensão. E mesmo que você já fale que está acostumado a essa realidade, você ainda sente os efeitos dela na falta de confiança, na falta de autoestima, na falta de produtividade, na dificuldade em dormir. Sendo assim, ter uma boa postura é fundamental para a sua saúde. Para essa boa postura acontecer, é necessário que a gente tenha tanto o equilíbrio no sistema músculo-esquelético quanto no sistema sensorial e neural. Quando o nosso sistema dos músculos esqueléticos está um pouco desalinhado, a gente vê as malformações clássicas, né, como escoliose, o ombro elevado, rotações, ou então a pelve elevada, perna curta, enxaquecas. São diversas as aparições que a gente vai ter que provém de uma má postura com desordens no sistema músculo-esquelético. Porém, o sistema sensorial e neural também pode gerar essas mesmas desordens, já que eles é que nos dizem como está o nosso corpo, é que nos dão a percepção de saúde de homeostase, que é o equilíbrio do organismo. Assim, existem diversas técnicas para esse equilíbrio, onde a gente fala de fortalecimento, de técnicas para melhorar a flexibilidade, a mobilidade, o alongamento, ajustes neurais, técnicas de relaxamento e também de liberação miofacial. E sobre esses, temos vídeos no YouTube de práticas toda semana, cada semana sobre um tema diferente, mas que você pode ter noção dos benefícios do Pilates, do trabalho para despertar o poder do seu corpo. Um outro aspecto da postura que pouco é falado é como a sua postura comunica perante um grupo, perante uma conversa. A gente fala muito do tom de voz, mas também a expressão física diz muito sobre a gente. Então, se eu chego aqui e falo baixo, com os ombros encolhidos e fico gaguejando, essa postura passa para vocês insegurança. Agora, como eu chego com frases concisas, com o ombro aberto, com o olhar direcionado, eu estou demonstrando confiança. Assim como uma pessoa parada, com os braços cruzados e a cara fechada, diz sobre uma pessoa que não quer muitos amigos, que está realmente fechada para conversas. Sendo assim, você ter uma boa postura também denota que você é um bom profissional e que se preocupa com o seu bem-estar e com o bem-estar dos que dependem de você. Cada vez mais as empresas têm olhado para o custo-benefício de ter ou não um funcionário. Se aquele funcionário tem muita comorbidade, se aquele funcionário tem muitos riscos de ficar pegando atestado ou até mesmo entrar em alguma licença exatamente devido a problemas posturais. Então, o corpo em equilíbrio te gera maior possibilidade de investir naquilo que te deixa mais próximo dos seus sonhos. Se você não tem que ficar gastando com remédio, se você não tem que ficar gastando com tratamentos caros, se você não tem que gastar com cirurgia, porque muitas vezes desordens posturais levam a lesões que vão precisar de cirurgia, levam a quedas que vão necessitar de internação.
Tudo isso, essa ausência dessa problemática toda, gera com que você possa investir melhor o seu tempo e o seu dinheiro para realizar os seus sonhos. Seja os seus sonhos viajar, fazer trilha, ter uma família, ter uma promoção no trabalho, fazer um mestrado, não importa o seu sonho. Se você trabalha o seu corpo a seu favor, se você trabalha a sua postura para que fique equilibrada, você consegue ter menos gastos e aí você consegue investir mais. Ao mesmo tempo, quando a gente está com dor, a gente está cansado, a gente não consegue dormir devido a problemas físicos, a gente acaba também afetando o nosso emocional. E aí a gente fica menos confiante, mais improdutivo, e aí a satisfação vai lá embaixo. É muito fácil da gente pensar que, eu não tenho problema, tá tudo certo, segue a vida e vou empurrando com a barriga. Até que chega o problema, até que chega a dor, até que gera a tensão, até que temos a lesão. E aí, correr atrás do prejuízo é muito pior do que você já garantir e criar uma reserva de saúde. A gente falou isso nos episódios anteriores, mas a reserva de saúde é você criar pequenos hábitos todos os dias que vão ali adicionando saúde à sua poupança para a velhice. A gente todo dia está envelhecendo um pouquinho. Então, conforme a gente constrói o nosso futuro no hoje, é que a gente delimita se a gente vai estar saudável ou não aos 70 anos, aos 80, aos 90, qual que vai ser o nosso nível de dependência e qual também é o nosso nível de satisfação, tanto a médio como a longo prazo. Nesse momento, eu queria te lembrar que a procrastinação que você e eu fazemos sempre em algum âmbito da vida, ela não tem a ver com você não querer o resultado da tarefa. Você não iniciar no Pilates, não procurar o tratamento de RPG, não diminuir os seus momentos de sedentarismo, não tem a ver com você não entender os benefícios que a prática vai trazer para sua vida, mas tem a ver com as suas inseguranças, com os seus medos de que fazendo esse tratamento, cuidando da sua postura, você saia da zona que você está atualmente e isso te gere sensações negativas. Então, às vezes, é a falta de confiança no corpo, de você achar que a dor pode piorar se você fizer qualquer coisa. É a falta de confiança em si, achando que os outros vão estar te olhando e comparando e zoando, vendo, porque fulano não faz direito. Sendo que, na realidade, cada um está mais interessado em si, em melhorar a si mesmo, ao autodesenvolvimento. Então, a procrastinação ela está associada às suas inseguranças. E como desafio da semana, eu quero que você, além de mapear quais são as inseguranças que te impedem de buscar um tratamento, de buscar uma melhor postura, é você começar a entender os seus momentos de má postura e ir corrigindo no básico. No Instagram, eu postei um vídeo sobre isso, com correções posturais para melhorar o seu dia a dia. E é nesse post que você vai se basear essa semana. Então, sente sobre os iscos e não sobre o seu sacro. Então, você vai ajeitar a postura, mantendo o contato com o assento dos dois ossinhos do seu bumbum e não com o sacro aqui atrás. Além disso, independentemente de você estar em pé ou sentado, de manter os ombros abertos e as escápulas ativadas, lembrando que as escápulas são aqueles dois ossos do lado da coluna. E na hora de dormir, se policiar e tentar perceber se o seu corpo está mais rodado ou não para um lado ou para o outro. Assim, quando a gente passa 8 horas da nossa vida com alguma torção, a gente está também reforçando um padrão postural. Por isso, tente dormir o mais alinhado possível. Eu sei que nas primeiras noites é difícil, dá vontade de você correr para sua postura de conforto. Porém, com a continuidade, com a disciplina, você conseguirá transformar esse padrão até mesmo na sua hora de dormir. Garantirá com que você acorde melhor e sem nenhuma dor por ter ficado dormindo em cima do braço ou com o pescoço torto. Aposto que isso já aconteceu com você. Lembre-se, movimento é vida, por isso não fique parado. E assim finalizamos mais um episódio do podcast.